A paz do Senhor, bem-vindos a mais uma leitura da Bíblia. Hoje vamos estar lendo Isaías, capítulo 15 ao capítulo 20. Isaías, capítulo 15. Deus destruirá Moabe. Esta é a mensagem contra Moabe. A cidade de Ar foi destruída. Numa só noite foi arrasada. Também Kir foi destruída. Numa só noite foi arrasada. Os moradores de Dibon chorarão, no lugar sagrado que fica no monte. Os moabitas chorarão a destruição das cidades de Nebo e de Medeba. Em sinal de tristeza, rapam a cabeça e a barba. Andam pelas ruas vestindo roupas feitas de pano grosseiro, gritam e choram amargamente, nas praças e nos terraços das casas. Os moradores de Esbom e de Eleal gritam de dor, e os seus gritos são ouvidos em Jaza. Os soldados de Moabes perdem a coragem e ficam tremendo de medo. Eu choro por causa de Moabe. O seu povo fugiu até Zoar, Eglate Celicia. Alguns chorando vão subindo até Luíte, outros gritando de dor. Fogem para Horonai. O riacho de Ninrim está seco. Todos os pastos secaram, as plantas morreram. Não sobrou nada de verde. O povo de Moabe foge para o outro lado do riacho dos salgueiros, levando consigo todos os seus bens. Ouvem-se gritos por toda a terra de Moabe, em Eglaim e em Ber-Elim. Ouve-se o barulho de choro. O riacho que fica perto de Dibon está cheio de sangue, mas Deus vai fazer contra Dibon uma coisa ainda pior. Ele vai fazer com que as pessoas que ficarem vivas em Moabe sejam devoradas por leões. Capítulo 16. O desespero dos Moabitas. Da cidade de Selá, do deserto, os Moabitas enviam carneirinhos como um presente para aquele que governa no monte Sião. Como um passarinho que voam espantados dos seus ninhos, assim os Moabitas andam de um lado para o outro, nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer, venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore, que ao meio-dia espalha a sua sombra, que é escura como a noite. Estão fugindo de Moabe, venham nos proteger. Estamos fugindo de Moabe, venham nos proteger daqueles que nos querem matar, e deixe que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido. Mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso os moabitas vão chorar, todos eles vão gritar de tristeza, quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Quis-Eres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Esbom e de Sibina, aquelas plantações cujo vinho deixava bêbado os chefes de muitas nações. Elas se estendiam até a cidade de Jazer, iam para o leste até o deserto e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso eu choro pela cidade de Jazer e também pelas palmeiras de Sibima. Com as minhas lágrimas rego a cidade de Esbom e de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem as suas colheitas.
Desapareceram das terras boas toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uva. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria. Como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza, pelo povo de Moabe e pelos moradores de Quis-Heres. Os moabitas se cansaram de tanto ir aos seus lugares de adorações dos montes para orar aos seus deuses, mas isso não adiantará nada. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses, mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor Deus anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder, e os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Capítulo de número 17. Deus castigará a Assíria e Israel. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade. Ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar, e ninguém os espantará dali. As fronteiras de Israel serão destruídas, e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder, e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia o país ficará parecido com um campo, depois que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes, depois de colheitas todas as espigas. Depois de colhidas todas as espigas. Mas umas poucas pessoas ficarão vivas, e Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Eu, Senhor, o Deus de Israel, estou falando. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes da deusa Azerá, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os heveus e os amoreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram seu Deus e que os salvou, e não lembraram mais do forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam no mesmo dia em que foram plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos, quando chegar o dia do sofrimento, quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura. A derrota dos inimigos. Escutem o barulho de muitas nações, que se agitam e se revoltam, parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus o repreenderá, e eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso o que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens.
Capítulo número 14. Capítulo de número 18. Deus castigará a Etiópia. Como vai sofrer a nação que fica às margens dos rios da Etiópia? A terra onde se ouve o zumbido de insetos. Esse país nos manda os seus mensageiros que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco. Mensageiros velozes, voltem para casa, voltem para o seu povo forte e poderoso, aquela gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Escutem, todos os povos do mundo, todos os moradores da terra, vejam a bandeira que será levantada nas montanhas, e ouçam o som da corneta, pois o Senhor Deus me disse: do meu lar no céu olharei calmo e tranquilo, como o sol que brilha num dia de verão, como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita, quando as flores da parreira já tiverem caído e as uvas estiverem amadurecendo, mas antes do tempo da colheita, Deus podará a palmeira com o seu facão, cortará os galhos e os jogará fora. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados. No verão serão comidos pelos urubus, e no inverno os animais selvagens os devorarão. Naquele dia, ofertas serão apresentadas ao Senhor Todo-Poderoso, por um povo corajoso e forte, uma gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Eles apresentarão as suas ofertas no Monte Sião, no templo onde o Senhor Todo-Poderoso é adorado. Capítulo de número 19. Deus castigará o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem, e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médios e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar, o rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. As margens, as tábuas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo o que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios, os nossos antepassados eram reis? Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhes digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam o juízo, e as cidades de Merfins estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios, e estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. O Egito e a Síria voltarão para o Deus, o Senhor. Naquele dia,
Os egípcios parecerão mulheres, ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Daquele dia haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada da Cidade do Sol. Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunha da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, eles lhes enviarão um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e Ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria, e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, essas três nações, Israel, Egito e a Síria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso os abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Síria, que eu os criei, e Israel, o meu povo escolhido. Capítulo de número 20. A Síria conquistará o Egito e a Etiópia. Sargão, o rei da Assíria, enviou o seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: Tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: Durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço, como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei de Assíria levará como prisioneiro os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: Vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. E agora como é que nós vamos escapar? Essa foi a leitura de hoje. Abraço na paz do Senhor.